seja muito bem-vindo à nossa aula de legislação e vamos agora para a legislação específica para quem vai fazer o concurso de Carlos Barbosa. A prova está aí e nós, claro, já estamos aqui no reta final e vamos apenas revisar, comentar os principais artigos. E hoje vamos falar aqui do regime jurídico dos servidores públicos municipais, tá? De lá, de Carlos Barbosa. Então, pessoal que está nos acompanhando em casa, seja muito bem-vindo. Qualquer dúvida, pode deixar aqui na descrição do vídeo, pode deixar seu comentário, sua pergunta, que nós vamos estar respondendo, certo? Pessoal, o regime jurídico, tá? Nada mais é que a CLT do município, né? Então, nós, trabalhadores aqui que temos a carteira assinada, por exemplo, tá? Somos com base no regime CLT, que a gente ouve falar, muito comum, né? E para os funcionários públicos do município, né? Essa questão trabalhista, podemos dizer assim, é regido pelo regime jurídico, certo? Então, a Lei 682 de 1990, mesmo ano da Lei Orgânica, que a gente vai ver na sequência, tá? Fala, então, que a Câmara Municipal aprovou essa seguinte lei. Boa noite. Artigo 1º fala dos servidores públicos e aqui no artigo 2º já fala quem é servidor. Quem é servidor público? Nada mais é servidor público, pessoa legalmente investida em cargo público. E o que é um cargo público? Tá? É criado em lei com número certo e com denominação própria remunerada pelos cofres municipais, o qual corresponde a um conjunto de atribuições, responsabilidades que é cometida para o servidor. Tá, gente? Então aqui tem os detalhezinhos que tem que cuidar para a prova. O cargo público, ele é criado por lei. Então cuidem isso aqui, que a banca gosta de vir trazendo pegadinha, dizendo que o cargo público ele é criado por decreto, né, enfim, alguma autorização, né, autorização do prefeito, algo nesse sentido. E não, tem que ter uma lei, tá? Com aprovação, tudo certinho. Então, é por lei. A denominação própria, porque o cargo, ele tem que ter um nome próprio. Então, aqui o concurso que vocês vão fazer. Olha, qual que é o nome do teu cargo? Agente fiscal. Agente fiscal, tá? Então, assim, ele já é um nome próprio. Não é tipo, técnico administrativo, que pode abranger várias coisas. Não, ele é agente fiscal nível superior, né? Fechou? Alguém tem outro cargo aqui? Agente administrativo. Tá, acabei de falar. Algum outro mais específico? Algum específico? Vocês também? Tudo é isso mesmo? Tá? Mas tem, tipo, agente fiscal, alguma coisa. Né? Quando tem alguma coisa da área da saúde. Enfim, cada cargo tem algum nome específico. Então, isso. Denominação própria. Não é algo amplo, algo genérico, administrativo. Pode ser qualquer coisa, pode ir para qualquer setor. Mas tem algo, né, mais específico. Tá bem? Remunerado pelos cofres municipais, quer dizer que o quê? Né? A própria prefeitura, o próprio município é quem vai pagar, né, ali os vencimentos dos seus servidores, tá bem? E claro que o cargo, né, ele é um conjunto de atribuições e responsabilidades para aquele servidor que está ali ingressando naquele cargo, tá? Aqui, na sequência, o parágrafo único diz que os cargos públicos, eles serão de provimento efetivo ou em comissão. Efetivo, vamos ver se já tá aqui? Tá? Efetivo já é aqui a descrição do artigo 4º e o cargo em comissão é o famoso CC, né? Cargo em comissão, cargos de livre nomeação e exoneração. O efetivo é aquele que depende de uma aprovação prévia em concurso público de provas e títulos. De novo, ressalvadas as nomeações para os cargos em comissão, que é de livre nomeação e exoneração. Tá bem? Tá? E a investidura em cargo do magistério municipal, tá? Também será concurso de provas e títulos, certo? Na sequência, aqui, os cargos em comissão, os famosos CCs, eles são criados exclusivamente para atender, né, os encargos de direção, chefia e assessoramento. Então, gente, os famosos CCs são para esses cargos, digamos, superior, um cargo de direção, um cargo de chefia, né, assessor, né, que pode serem livre, né, a nomeação e exoneração, quando bem entender.
pode ser nomeado a qualquer tempo e exonerado da mesma forma, tá bem? Então, por isso que são para esses cargos específicos, né? O cargo de diretor, por exemplo. Vamos ver se o diretor ali, né, vai conseguir gerir, vai conseguir administrar. Não tá dando certo, não tá legal, não tá conseguindo administrar a equipe ou algo nesse sentido. Ok, vai ser exonerado, tá? Então, é justamente por esse sentido. Sendo que um servidor efetivo não tem o que fazer, né? Vai ter que ser remanejado, mas vai ter que permanecer na administração. Por isso que eles exigem uma competência a mais, uma técnica a mais, um estudo a mais. Então, justamente por isso ser um cargo, né, de maior responsabilidade. Tá bem? Aqui, os famosos FGs, a função gratificada, também é para atender os encargos de direção, chefia e assessoramento, sendo privativa de servidor detentor de cargo de provimento. Tá? Gente, aqui vocês têm que ter atenção para não confundir, tá? Função gratificada, famoso FG. Essa função gratificada, esse FG, só pode ser dado àquele que já é servidor, aquele que já passou no concurso de provas e títulos e foi dado àquela pessoa, àquele servidor, um cargo de direção, chefia ou assessoramento. Então, o servidor, né, já é servidor ali, quem é o fiscal? Agente fiscal, tá? Então, Zoilo, futuro agente fiscal, né, já está ali, efetivo, já passou no estágio probatório, ok? Muito bem, Zoilo, agora tu vai atender o cargo de direção, né, da parte fiscal. Sei lá, gente, estou dando uma situação hipotética aqui, tá? Então, ele, por ser já de caráter efetivo, ele vai receber uma função gratificada. É como se fosse um cargo em comissão, mas por ele já ser servidor efetivo, tá? Se fala função gratificada, certo? Então não confundam. Função gratificada somente para servidor. Cargo em comissão quando vem uma pessoa de fora, tá bem? Os dois desempenham a mesma função, de direção, chefia e assessoramento. O que muda é que um já é servidor e o outro não. Tá? Ambos podem ser mandados embora a qualquer tempo. Podem ser, né, admitidos e demitidos a qualquer tempo. A diferença é que o Zoilo, né, ele já é servidor, passou para o cargo de direção do setor fiscal. Não tá legal, não tá bacana. Ok, vai ser exonerado da direção e volta como servidor comum que estava sendo. Conseguiram entender? Quanto que um CC, como a gente diz, um cargo em comissão, não tá dando certo, tchau, rua, né, digamos assim, tá? E ele volta para as atribuições que ele estava, né, as atribuições do cargo inicial, tá bem? Por isso que, aqui já indo lá na frente, tá, gente? Porque aqui a gente já tá na última semana antes da prova, não vou entrar em detalhes. Por isso que, né, lá na frente da lei a gente vê que esse valor, essa função gratificada, não se incorpora aos vencimentos. Já falei isso para vocês também, né? Vocês que estão aqui, já falei isso para vocês. Por quê? Porque ele pode ser cortado a qualquer momento. Então, o momento que ele está recebendo um adicional a mais, né, nos vencimentos dele, mas ele deixou de exercer essa função gratificada, ela é cortada. Por isso que não se incorpora aos vencimentos. Lembram disso? Tranquilo? Tá? No artigo 6º diz, então, que é proibido, né, o servidor ter funções diversas do seu cargo. Então, o cargo, por ele já ter o cargo, o nome certo, né, um nome específico, com atribuições definidas, é aquilo ali que ele tem que fazer, tá? Então, ele não vai ter aquele desvio de função, né? Salvo se for algum cargo de direção, chefia ou assessoramento, que aí precisa, né, trabalhar em tempo integral, outras horas, fazer alguma coisa externa, né? Que aí, sim, pode mudar, tá bem? Conseguiram entender essa parte inicial? É tranquilo, né? Eu acho muito legal essa parte. Tranquilo? Alguma pergunta? Não? Aqui fala então dos requisitos básicos para ingressar no serviço público municipal. Gente, isso aqui é bem comum, tá? Tanto na Constituição do Estado, quanto na Constituição Federal, quanto a gente estava vendo o regime jurídico dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul, que a gente já viu, né? Vocês que vão para penal também, tá? Então, praticamente a mesma coisa. Ser brasileiro... Oh, não, carregou. Ser brasileiro, ter idade mínima de 18 anos,
Estar quite com as obrigações militares para quem, né, precisava, para os homens que precisavam servir ao exército, e eleitorais, né? Então, por isso que é importante votar, ou se não pôde ir votar, justificar o seu voto. Então, é para essa função aqui, tá? Ter uma saúde física e mental, né, adequada, comprovada mediante exame médico. Então, isso vai ser pedido. Tá? Ter atendido às condições prescritas em lei, né, para o cargo, certo? E aqui, gente, são as formas de provimento. Lembram das formas de provimento? Isso eu falei lá no regime jurídico do Estado. Vocês estavam no regime jurídico do Estado? Estavam ou não? Estavam? Tá? As formas de provimento. Lembram que tem alguns mnemônicos, né, alguns ditados, que aproveito a promoção e nomeio os 4 reis. Lembram disso? Tá? E aqui tem, então, as 7 formas de provimento. Vou explicar rapidamente, tá, gente? Porque estamos numa aula mais tocada, mas em aula já faço no quadro, desenho, explico cada uma delas. Mas aqui, vamos lá. Nomeação. Nomeação é o pontapé inicial. Momento em que, né, o servidor ali, ele é chamado para ingressar já no serviço, tá bem? Então, ele é nomeado, saiu lá o nomezinho no Diário Oficial da União, né, para se apresentar. Então, nomeação. A recondução. Quem lembra da recondução? O reco. Ó, recondução. Tá? Aqui o R maiúsculo e o O maiúsculo. Cargo de origem. Gente, a recondução, cargo de origem, aquele servidor que pode voltar para o cargo anterior, ser estável. Então, se você vai assumir agora o cargo de Carlos Barbosa, tá? Mas você já é servidor em outro cargo, em outro lugar, em outro município, outro estado, seja onde for. E se você já é estável, se já passou o estágio probatório e não passando no estágio probatório de Carlos Barbosa, você pode voltar para o cargo anterior, tá? Então, tem que ter a estabilidade. Ah, mas eu não tenho estável, não passei no estágio probatório e não passou no outro estágio? Então, infelizmente, né, vai ser exonerado, tá? Então, recondução, cargo de origem. Readaptação, o R maiúsculo e o D maiúsculo, retorno do doente, tá, gente? Aquele que sofreu alguma limitação, questão de saúde. Reversão, retorno do A maiúsculo, do aposentado, tá? Aquele que foi aposentado de forma injusta, tá? Vai voltar. Reintegração, mesma coisa. Aproveitamento, promoção, certo? Aquele que vai subir de cargo, certo? Então aqui são as formas de provimento. Todas essas formas são formas que ingressam em algum cargo. Então ele está entrando, tá? De alguma forma em algum cargo. Que mais? Aqui, gente, atenção! As normas gerais para a realização de concurso serão estabelecidas em regulamento. Cuidem isso, porque aqui também a banca gosta de trocar, que são regulamentadas por lei ou decreto. E não, para a realização de concurso de Carlos Barbosa, as normas gerais são por regulamento. Atenção nesse detalhe, tá? Além das normas gerais, tá, que são regidos por instruções especiais, deverão ser expedidas pelo órgão competente com ampla publicidade. Jornal local, né? Mídias agora, Facebook, Instagram, enfim. Então, ampla publicidade. O princípio aqui da publicidade. Lembram também? Lá da Constituição Federal? Do LIMP? Tá? Princípio da publicidade. Certo? Aqui, o artigo 10 fala dos limites da inscrição. Tá? Que serão fixados em lei, detalhezinho, de acordo com a natureza de cada cargo. Então tem aquele cargo, né? Algum cargo que exija uma aptidão física que pode ali limitar a idade, tá bem? Parágrafo único. O candidato deverá comprovar que, aqui, gente, isso aqui também cai muito em prova, tá? Cada prova, cada órgão, ele limita isso aqui. Tá? Aqui, para o concurso de Carlos Barbosa, tem que comprovar que na data da abertura das inscrições,
não havia ultrapassado a idade limite máxima para o recrutamento. Então, quando que ele tem que ter idade? Na inscrição, certo? Então, tipo, abriu inscrição, sei lá, qual é o período da inscrição de Carlos Barbosa? Quando foi? Em março? Acho que foi, né? Abril? Maio? Tô eu pulando aqui. Então, assim, a idade, sei lá, a idade era até 30 anos. Ok, quando abriu a inscrição, eu tinha que ter 30 anos. Mesmo que eu faça 31 lá em dezembro, tá? Mas ali no período da inscrição, eu tinha idade. Conseguiram entender? Então, é isso que tá dizendo aqui. Na data da abertura das inscrições, né, a idade limite máxima para o recrutamento. Prova da brigada também, né? É assim. Vocês lembram da idade aí? 26. Tá, mas e aí? Qual era o período? Isso vai mudar. Mas também tem a limitação, qual é o período que tu tem que ter a idade certinha. Tá? Validade do concurso. Eu acho que é, né? Tem que ter idade. É isso que muda de cada cara. Hã? Hã? Isso! Isso! Geralmente carreira militar. Isso é. Mas isso é bem claro na lei, né? Pois é. Isso é bem claro. Mesmo que... Fala. Pode falar. O que houve? Esse parágrafo único pode estar revogado. Mas eu tô com a atualizada do Google. Deixa eu abrir, então. Eu abri ali a outra na lei SORG ali, a gente tem a apostila que eu peguei, que eu comprei. E até ali o artigo 9, ele diz que é estabelecido por lei específica, não por regulamento. Ah, tá. Deixa eu abrir aqui, gente. Deixa eu abrir para ver a questão de alguma atualização da lei. O artigo 10 foi Regime. Regime jurídico, Carlos Barbosa. Foi esse. Vamos ver. Desculpa, mas eu sou criança. Como? Desculpa, mas eu sou criança. Não, mas tá certo, tá louco. Vamos ver. Olha aqui, ó. Atualizando aqui, gente. Atualizando aqui. Esse azulzinho já fala que os cargos de nível superior obrigatoriamente precisa ter provas e títulos. Tá? Fusão gratificada é a mesma coisa. Sexta, a mesma coisa. Qual que estava diferente? Vamos ver. Ó, sétimo. Mesma coisa. O que mudou aqui? Gozar dos direitos políticos. Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Tiraram o negócio. Idade mínima de 18. Aptidão física e mental. Ó, isso aqui foi 2025, ó. Aptidão física e mental atestada por médico do município ou por serviços profissionais terceirizados. Mesma coisa, por documentação médica. É só porque realmente é o que tá no pé da letra, né? É o que tem que levar em consideração. Ó, 2026. Apresentação de certidões negativas estadual e federal de antecedentes criminais. Olha só, famosa folha corrida. 2026. Tá atualizadinho aí de vocês? Não, 26 não estava nesse apostila. O estagiário sempre fez alguma coisa. Não, elas me avisaram e agora eu tô avisando elas, tá legal, né? Mas é isso aí, gente, pra estudar é isso aí. Ó, aqui também é 2024, ó. Que legal, viu? Isso aqui tudo é possível cair na prova agora porque são mudanças recentes, né? Então, antigamente não precisava ter a certidão negativa, as folhas corridas, como a gente diz, né? Agora precisa. Aqui... Certidão negativa estadual e federal. Aqui não ter sofrido penalidade de demissão em quaisquer dos entes federativos, no âmbito da administração direta, de autarquia ou de fundação pública de direito público, Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, no prazo de 5 anos. Isso aqui foi 2024, tá? Gente, isso aqui também é muito similar lá com a lei de improbidade, tá? Que tem a penalidade de quem foi demitido, tem uma penalidade que não pode, né?
ele não pode retornar ao serviço público. Então aqui é a mesma coisa, ele não pode ter sofrido uma penalidade de demissão em qualquer órgão, né? E no prazo de 5 anos. Então, os últimos 5 anos ele não pode ter sido demitido. Isso é bem similar à administração, à lei de improbidade. Mas essa demissão deve ser por justa causa, né? Não deve entrar sem justa causa. Não. Não, mas é sem justa causa. Como assim tu diz? Demissão. Por exemplo, os funcionários da Corsã. Seria antes era autarquia, né? Para administração. Ah, sim, não, mas aí não é. Só que Foram demitidos sem justa causa, mas não foi por questão Isso. Tá, não, mas aqui tá relevando essa parte de improbidade. Demissão como penalidade. Entendeu? Vocês, no caso, não seria demissão, né? Seria uma exoneração, porque não é como penalidade. Esse que trata aqui é penalidade. Tá? Não, aí não tem problema. Aqui, gente, isso exatamente, é que, na verdade, quando a pessoa pede pra sair, ou quando ela é feito um acordo, questão aqui do pessoal da Corsã, mudam a nomenclatura. Essa demissão que fala, ela é como uma penalidade. Foi demitido como penalidade, que é da mesma da improbidade, tá? E justamente o prazo é de 5 anos também, tá? E dependendo da improbidade, ela vai aumentar, né? Varia ali de 8 anos, mas... Públicos que sofreram fraude. Isso mesmo. Tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Mesma coisa, ó. Não ter sofrido penalidade de destituição de cargo em comissão ou de função de confiança, ó. Nos casos de infração sujeita à penalidade de demissão em quaisquer dos entes federativos. Tá? Imagina que alguém também seja um cargo de direção, chefia, assessoramento, diretor, o chefe, sei lá, gerente, não sei do que, tá? Ah, sei lá, vocês como se fosse gerente da Corsã, que agora não seria mais. Aí foi uma punição de demissão, onde vocês saíram do cargo de confiança de vocês, tá? Aí também, pelo prazo de 5 anos, não podem assumir outro concurso. Tá? Só não foi expulso do exército. Aqui, cumprimento dos requisitos legais para a investidura em cargo público será exigido como requisito prévio à posse. Vamos ver agora dos prazos, das certidões também. Isso aqui também é do ano passado, ó. A idoneidade moral a ser comprovada por investigação social, que é a famosa vida pregressa que a gente fala, né? Certidões expedidas pelo Poder Judiciário nas esferas federal e estadual, bem como folha corrida das polícias federal e estadual, que é uma constituir-se-á como etapa do concurso público. Então, tipo, precisa ser uma da etapa, né, as etapas finais, ter toda, né, essa parte completa, esse dossiê, como a gente diz. A ser exigida exclusivamente para a categoria funcional de guarda municipal, tá? Então, essa parte da investigação social para os cargos de guarda municipal, tá bem? Então, aqui tá bem específico, né, gente? Somente para quem vai fazer guarda municipal. Boa, Mas ela não veio. Lembrei da Jana agora. Tá? Aqui. Nem quero saber. Ó, aqui não fala pra quem que é, ó. Pra todos? Ó. Aqui, gente, olha só. Eu não tenho medo de Pessoal, aqui, ó, enquanto pedia, nesse anterior, que pedia essa investigação social com folhas de antecedentes, folha corrida, se limitando ao cargo de guarda municipal, aqui a avaliação psicológica, ela é etapa de caráter eliminatório, tá? Então, se não passou... E obrigatório nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos do município. Então não é limitado a um cargo, é para todos vocês, hein? Vocês vão ter que passar por essa etapa aqui, tá? Tá? Com o objetivo de aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com o perfil, tá? Exigido para o desempenho das atribuições do cargo. Realmente, ó, isso aqui foi do ano passado, 2025. Então é para todos. Tá?
Olha só, seguimos na avaliação psicológica. Será realizada em fase única, mesma coisa para a brigada, mesma coisa. Ó. E eliminatória, por meio de métodos e técnicas científicas de avaliação psicológica, observadas as orientações definidas pela resolução do Conselho Federal de Psicologia. Tá? Para que o concurso público, aqui, de guarda, ó, a guarda municipal, haverá 2 fases distintas de avaliação psicológica. Isso aqui foi esse ano, ó. Foi incluído esse ano. Tem, né, guarda municipal lá? Tá, normal para exercício do cargo, que nem vocês, e a outra justamente pelo uso de arma de fogo. Eu acho que eu não passaria. Uma faquinha, não dá pra você defender? Não, eu tenho vontade de fazer, né, de tirar o meu porte. Eu tenho vontade. Aí eu vou vir dar aula com meu pai. Aí eu chego aqui, tiro a minha arma e dou aula. Mas eu tenho vontade de tirar meu porte. Mas eu acho que eu não passo. Eu acho que não me dão. Tá? Aqui, o perfil, tá? Perfil profissional de cada cargo será detalhado na abertura. Deve ter falado, na abertura desse edital aqui, já deve ter falado cada cargo. Tá? Que é as atividades, ó. O desempenho, ó, atenção, a capacidade de manter o foco ou concentração e processar informações de forma eficiente vai ser avaliado. Memória, a capacidade de registrar, adquirir, reter e recuperar informações e conhecimentos necessários ao desempenho das atividades. Raciocínio, percepção e processamento, a capacidade de raciocínio lógico, percepção, discernimento, habilidade espacial, velocidade de processamento e inteligência não verbal ou geral. Controle emocional. Gente, isso aqui é para todos, né? Isso aqui não é só para quem é área militar, não, é para todo mundo. Controle emocional. Capacidade de lidar com o estresse, tá? Sem bater nos coleguinhas. Controlar impulsos. Suportar frustrações. Regular emoções e lidar adequadamente com situações adversas. Gente, isso é para todos. Primeira pergunta que tu tem que saudar. Tá? Capacidade de tomada de decisão. Isso aqui também é bem interessante, tá, gente? Habilidade em decidir de forma assertiva e fundamentada com comprometimento, ter iniciativa, né? Sabe aqueles quesitos que são avaliados no estágio probatório? Isso aqui já é feito já antes de tu entrar no cargo, né? Empatia. Por favor, não sejam servidores emburrados para atender a pessoa. Empatia, relacionamento interpessoal. A capacidade de se relacionar com os demais. Considerando opiniões alheias e a disponibilidade para interagir. Tá? Nada de brigar por política, futebol, religião também. Né? Ética e conduta, isso aqui também é interessante. Seguir com os princípios e normas, isso aqui é bem... Motivação e interesse, tá? Interesse do cargo, identificação e interesse do candidato, papéis e atribuições inerentes ao cargo. Capacidade de comunicação, expressar ideias e informações de forma clara e compreensível. E aqui, as áreas previstas do inciso 1 ao 9 desse artigo, tudo que a gente viu, integrarão a avaliação psicológica, total ou parcial, de acordo com o nível de escolaridade do cargo. Nível fundamental, médio e superior, né? Mas possivelmente vai ser tudo isso aqui. Tá bem? E aí? Será que vamos ter aprovados? Tá? Isso tudo, gente, é do ano passado, é 2025, por isso que tem alta chance de estar na prova de vocês, por ser alterações recentes, por ser o que vocês irão passar mais à frente, então tem uma grande chance, né, disso aqui estar na prova, tá? Será considerado não indicado aquele que não passou, né, na avaliação, tá? Tá? Aqui, no 7E, fala para o cargo de guarda. Além da avaliação psicológica prevista nos artigos 7A e 7C, concurso contemplará a avaliação psicológica para obtenção do porte de arma, bem que nós falamos, aplicável somente aos candidatos aprovados na avaliação psicológica anterior. Por isso que são duas avaliações, como a gente estava falando. Uma que é avaliação psicológica mesmo, e a outra para
poder ter o porte de arma. Tá? E que tá, né? Um psicopata é mais inteligente que uma pessoa normal. Claro que é, Passa bem tranquilo. certo? Assustado. Imagina, um psicopata é frio. Frio, calculista. Passa bem, Passa bem tranquilo. bem tranquilo. Tá? Meu Deus, claro. Não, não é nesse Lázaro. Lázaro, Certo? Aqui, gente, segue falando da questão avaliação psicológica. Ó, gente, aqui de novo, ó, as dimensões psicológicas a serem avaliadas, tá? Aqui falando ainda do porte de arma, ó. Atenção necessária, concentrada e difusa, memória necessária, auditiva e visual, indicadores psicológicos restritivos, aspectos cognitivos, traços de personalidade, isso aqui é interessante, tá? Juízo crítico e comportamento, tá? E aí depois vai ter um parecer se tá apto ou inapto. Tá? O candidato, então, vai ser apto ao atender as condições adequadas para o manuseio da arma de fogo. Tá? E aqui tá dizendo, 2026, vamos olhar. Apto significa que o candidato apresentou, na época da aplicação dos instrumentos e técnicas de avaliação psicológica, os parâmetros exigidos para obtenção. Inapto, que ele não apresentou, né, a aplicação dos instrumentos e técnicas de avaliação psicológica, perfil psicológico para obtenção do porte de arma de fogo. Isso aqui incluído em 2026. Tem no material de vocês? Tá? Sim. Fechou. Artigo 8º. Gente, essa parte eu já falei. Como tinha essa inclusão de 2025-26 que não estava com a lei atualizada, essa parte eu já falei aqui, que são as formas de provimento, tá? Aqui, artigo 9º, que é o que nós estávamos falando, as normas gerais para a realização de concursos serão estabelecidos em lei específica. Então, é lei específica. Vai sair uma lei que vai para a Câmara de Vereadores, vai ser sancionada pelo prefeito, que vai dar uma abertura de concurso público, tá? Então, uma lei específica para abertura de concurso público, tá? De novo, com ampla publicidade. Aqui, interessante também. O candidato aprovado em concurso público, dentro do limite de vagas previstas em edital, terá direito à nomeação, ressalvadas circunstâncias supervenientes de caráter extraordinário, que implique onerosidade excessiva ou impossibilite o cumprimento das regras editalícias. Tudo devidamente motivado pela administração pública. Isso foi uma alteração em 2023. Por isso que hoje a gente fala muito, né? Lança ali, cadastro reserva ou uma vaga e depois sempre chamam mais. Por quê? Porque, de certa forma, é obrigatório a administração chamar aquilo que está no edital, né? Aquilo que está na lei específica para o concurso público, para tantas vagas para aquele cargo. Então, a administração ela tem que cumprir com isso. Ela não pode simplesmente dizer, né? Tem que dar uma boa justificativa para não chamar todos os aprovados. Por isso que eles colocam um cadastro reserva um número baixo, depois chamam mais, do que botar um número alto e depois não chamar, né? Então, justamente por esse parágrafo aqui, tá bem? Os limites de idade, tá? Serão fixados em lei, dependendo de cada cargo, que a gente já falou também. Prazo de validade, era onde a gente tinha parado. Prazo de validade do concurso será de até 2 anos. Prorrogável uma vez por igual prazo. Todo mundo sabe isso aqui, né? O pessoal que também está em casa, já cansei falando como é que seria. Gente, até 2 anos. Por quê? Pode ser 6 meses, pode ser 1 ano e meio, pode ser só 1 ano, tá? Então, até 2 anos, certo? Pode ser ali 1 ano e 10 meses, pode ser, tá? Prorrogável uma vez por igual período. O que quer dizer? Pode se prorrogar mais uma vez pelo mesmo período que foi lançado. Saiu um concurso ali com prazo de validade de 1 ano. Ok, pode prorrogar mais uma vez, por qual período? Por 1 ano. Saiu um concurso ali com prazo de 18 meses. Ok, posso prorrogar uma vez? Pode. Por quanto tempo? 18 meses. Certo? Então, é isso que diz aqui.
Depois a nomeação, tá? Nomeação em comissão, os famosos CCs, e caráter efetivo. Vamos ver aqui a questão das datas. Posse. Então, posse já é aceitação expressa, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com compromisso, bem servir, formalizada com assinatura de termo pela autoridade competente e pelo compromissando. Tá? Aqui, qual é o prazo da posse? Prazo de até 15 dias úteis. Presta atenção nisso. Contados da data da publicação do ato de nomeação. Tá? Aqui, no ato da posse, o servidor apresentará obrigatoriamente a declaração sobre o exercício de outro cargo. Lembra que a gente já comentou da recondução, que é o retorno ao cargo de origem, se ele não passar no estágio probatório? Aqui. Então, na posse, quando o servidor está lá assinando o termo de compromisso, né, de posse, ele vai apresentar a declaração que ele estava em outro cargo. Tá bem? Então, justamente por aqui, caso tenha necessidade de retornar ao cargo de origem. Certo? Declaração também de bens e valores que constitui seu patrimônio. No caso em que a lei indicar, tá? Não é para todos os cargos. Eu acho que o teu tem que apresentar, né, Zoilo? Geralmente é setor contábil, setor fiscal, a que lida com o financeiro, tem que apresentar a declaração de bens. Imagina ele vai ir para Carlos Barbosa só com uma bicicleta. Um ano depois, ele vem visitar a família. Pá, helicóptero, eu ia falar um carro bom, né? Mas de helicóptero, uma hora depois, tá? Então, justamente aqui tem que indicar os bens, tá bem? Então, casos em que a lei indicar, não é para todos os cargos, né? Para cargos, como disse, que lida mais com a questão financeira, precisa declarar, tá bem? Exercício. Exercício, o desempenho das atribuições do cargo. Então, o exercício é botar a mão na massa, começar a trabalhar. Olha só, qual é o prazo para o servidor entrar em exercício? 5 dias contados da posse. Quero uma. Tá? Certo? Aqui é a mesma coisa. Nos casos de reintegração, reversão e aproveitamento, o prazo de que trata parágrafo 1º do artigo anterior, tá? Que seria 5 dias, será contado da data de publicação do ato. Sendo que aqui o exercício é 5 dias da posse, aqui é 5 dias da data da publicação do ato, tá? Ah, o servidor vai ser reintegrado, o servidor vai retornar, né? Vai ser reversão, vai voltar. Tem 5 dias para voltar, 5 dias para outro cargo, 5 dias para reintegrar e assim por diante. Tá bem? Com a data da publicação do ato. Certo? Promoção, readaptação e recondução não interrompe. O início da interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor, tá? Então aqui é quando tem o caso de licença, a gente vai ver mais pra frente. Quando tem caso de licença, quando interrompe o exercício, tá? Vai ser sempre registrado. Isso é para fins de aposentadoria, tá, gente? Aqui, bem interessante essa parte aqui. O servidor que, por prescrição legal, deva prestar caução em garantia, não poderá entrar em exercício sem prévia satisfação dessa exigência. A caução poderá ser feita por uma das modalidades seguintes: depósito em moeda corrente, garantia hipotecária. Vamos ver. Título de dívida pública, seguro, fidelidade funcional, emitido por instituição legalmente autorizada, tá? Pessoal, esse caso aqui é quem tá com dívida, tá? Então, aquele servidor que tá com dívida no município, ele precisa fazer essa quitação, tá? Uma dívida ativa do município, presta atenção. Dívida do IPTU, por exemplo, tá? Precisa, então, fazer o pagamento, ou fazer o depósito em conta corrente, garantia hipotecária ou título de dívida pública, tá? Então, para poder
entrar em exercício, certo? Aqui em Coreia é a mesma coisa. Tá? Da estabilidade. Estabilidade após 3 anos, que é o famoso estágio probatório, tá? O servidor nomeado para o cargo de provimento em decorrência de concurso público, tá? Com condição para aquisição da estabilidade é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade, disciplinada em lei específica. Então, uma comissão que vai ser avaliada ali durante 3 anos, né, que é o período do estágio probatório, para depois, né, declarar a efetividade mesmo. Tá? Aqui, 21. Hipóteses em que o servidor pode perder o cargo. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado, então houve algum processo, né, o processo criminal, transitou em julgado, perdeu, não tem, veio a condenação, pode perder o cargo, tá? Mediante o PAD, processo administrativo, que lhe seja assegurado a defesa e o contraditório. Claro que, né, por mais que seja caráter administrativo, o servidor vai ter direito, né, à ampla defesa, ter direito a constituir um advogado, se for o caso, de juntar provas, pode ser somente ele, não tem problema, mas de constituir provas para provar, né, aquela situação, tá? E pode também, né, ele pode perder o cargo por não passar, né, nesse estágio probatório, essa avaliação periódica de desempenho na forma de lei específica, que também é lhe permitido a ampla defesa. Tá? E aqui também, para cumprimento dos limites da despesa com pessoal nos termos da Constituição Federal e da legislação correlata. Tá? Parágrafo 1º, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, ele será reintegrado. Tá? Se ele era estável, reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização, ou aproveitado em outro cargo posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Tá? Gente, isso aqui ele vai e volta, mano. E aqui a questão do cargo, quando ele é extinto ou declarado sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Aquele cargo que já foi extinto, a gente já falou sobre isso, tá? Por isso que eu tô passando. Aquele cargo que foi extinto, ou declarada sua desnecessidade, tá? O servidor, ele vai ficar disponível com remuneração proporcional, tá bem? Certo? Cuidem aqui, remuneração proporcional ao tempo de serviço. Cuidem, porque a banca pode trazer aqui remuneração integral, tá? Então, cuidem. Proporcional ao tempo de serviço. É feito todo um cômputo do cálculo ali, tá? Por exemplo, o datilógrafo ainda tem 10 anos para se aposentar, 5, 6 anos para se aposentar, mas hoje não tem mais. Telefonista, que hoje muito raro. Porteiro, desnecessário também. Então, para esses caras... Não, tô dizendo que defendendo a situação é desnecessário. Não tô menosprezando ninguém. Porra, ela vai pro YouTube, cara. Tá? Não tô desfazendo de ninguém. Então, é nessa situação. Tinha que ser o Irã. Se passasse e abrir a porta com os pés. Viu? Viu? Fala tanta bobagem que não lembra mais. Aqui, recondução. Já falamos, tá? Eu não vou falar de novo, senão vai ficar muito longa essa aula. Recondução, retorno do servidor estável ao cargo de origem. Vamos pular. Já falei. Readaptação, tá? Isso aqui do doente também. Compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Então, aquele que sofreu alguma situação, algum acidente de trânsito, alguma coisa assim, sabe? Algo grave, ou, enfim, uma incapacidade mental também. Então, vai ser reavaliado, tá? A readaptação. Que? Ele tava vermelho dando risada, eu não entendi.
Alguém foi estuprado. Tá, mas aí só se ficou com sequela mental. Tô risado aqui, mas psicopata. Tá? Pessoal, atenção aqui. Aqui, a readaptação será efetivada em cargo de igual padrão, de vencimento ou inferior. Presta atenção, tá? Quer dizer que o quê? Aquela pessoa que sofreu um acidente, que é bem comum essa parte, sofreu um acidente de carro, alguma coisa assim, ficou ali várias sequelas, enfim. Tá? Ele vai poder ir para outro cargo, aquele cargo que ele estava exercendo não pode mais, tá? E ele vai para um outro cargo, eu ia falar bobagem, mas não vou falar, de igual padrão de vencimento, ou um cargo inferior, tá? Então, gente, não tô aqui menosprezando ninguém, mas é só para ficar um português claro, tá? Imaginamos que ele é concursado efetivo num cargo de nível médio, por exemplo, tá? Ganha com aquele salário compatível ali. Não tem outro cargo, nível médio, com salário compatível, com vencimento, né, compatível. Porém, ele pode descer o nível, gente, nível de cargo, pelo amor de Deus, não me interprete mal, tá? Para um cargo de nível fundamental, tá? Para um nível fundamental que vai manter, né, a questão aqui inferior. Mas os vencimentos vão permanecer. Acredito que diga isso, né? Isso, ó, já tá aqui na sequência. O cargo de padrão inferior. Então imagina que ele estava num cargo de nível superior, vamos botar, nível superior, fiscal, não sei do que lá e tal, ganhava lá 5 mil. Não tem outro cargo, né, dessa mesma linha ganhando 5 mil. Mas tem o cargo lá de cozinheiro, tá? Nada contra, pelo amor de Deus. Nada. É que eu ia começar a risada, gente, sacanagem. Tá? O cargo de cozinheiro. Eu tô só dando exemplo, o cargo de cozinheiro. Mas o cargo de cozinheiro, sei lá, hoje tá ali R$2.000. Não sei, tô dando uma situação hipotética, tá? Esse cara que sofreu essa limitação, ele não pode mais exercer aquele cargo lá de R$5.000, mas ele pode exercer esse cargo de 2. Mas ele vai voltar pro cargo de 2 e ganhar 5 mil. Certo? É isso que tá dizendo aqui. Tá? Então, o cargo de padrão inferior, o de cozinheiro, por exemplo, que é nível fundamental, tá? Ficará assegurado o servidor correspondente, o vencimento correspondente ao cargo que ocupava. Então, ele vai estar num cargo inferior, ganhando o que ele ocupava. Conseguiram entender? Então, é isso que está dizendo aqui, tá? A questão da readaptação do ente. Certo? Inexistindo vagas, serão cometidas ao servidor as atribuições do cargo indicado até o seu regular provimento. Tá? Só não pode ser um acima, né? Para baixo. Quando era curso, tinha um colega que foi readaptado no nível superior. Ele era operacional, aí ele sofreu problemas na coluna, né? Ele teve que ser readaptado, aí ele foi para o administrativo. Tá, e aí o administrativo era... E o vencimento? O vencimento era quase o mesmo. Então, por isso. Ele já tinha a classe dele. Ah, então por isso também. Tá, por isso. Do grau de escolaridade maior. É, mas aí talvez na questão da escolaridade, mas seja compatível com a limitação dele. Entendeu? Também é isso. Também tem isso. Ele fala que o cargo, ele tem que ser compatível com a limitação. Ó, as atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido. Então, isso. Tá, justamente por isso. Então não tinha outro cargo para botar para ele, não tinha um outro inferior pela doença dele, então tinha que ser no administrativo. Aí subiu do nível de escolaridade, mas é por causa da limitação dele e que não vai ser tão puxado por conta da escolaridade, mas é só para poder readaptar. E aí mesmo, né, ele vai ficar recebendo o que ele estava recebendo. E se é quase a mesma coisa? É, mas depois ele colocou na justiça, o INSS não resolveu, mas ele consegue. Tá? Reversão. Retorno do aposentado por invalidez. Tá? O que acontece? Aqui, ele será pedido ou de ofício, condenado sempre à existência de vaga. Certo? Sempre com inspeção médica. Gente, o servidor aposentado, foi aposentado por invalidez, a gente está falando agora, sei lá, problema de coluna, alguma coisa assim, ou, enfim, algum membro, algo que aconteceu. O quê?
Tireoide. Tá, pode ser também. Tá? E ele foi aposentado. Passasse um tempo, foi convocado por inspeção médica. Então, o servidor, quando ele se aposenta antes do tempo, antes da idade, ele vai periodicamente ser convocado para uma inspeção médica. Tipo o INSS, que tem que fazer perícia médica. A mesma coisa, tá? Então, numa inspeção médica, numa perícia, tá? Viu que ele está bem, que tem como ele voltar a trabalhar ou para outro cargo, ele vai voltar. Isso se chama reversão. Retorno do aposentado por invalidez. Tá bem? Certo? E aí, ou a reversão pode ser a pedido, o próprio servidor diz, tô bem, quero voltar a trabalhar, né? Ou ele pode ser, né, por própria situação, né, da administração. Certo? E claro que todas têm que ter a inspeção médica, né, comprovando a capacidade. Óbvio, né? Tem que ter laudo médico, senão não. Aqui interessante, olha só. Será tornada sem efeito a reversão e cassada a aposentadoria o servidor que dentro do prazo legal não entrar em exercício, tá? Salvo caso de força maior. Por exemplo, aquela reversão que a administração constatou que ele tá bem, que ele tem condições de voltar a trabalhar, tá? Já ali passou na inspeção médica, né? A junta médica oficial disse sim, que ele pode voltar, tem que voltar a trabalhar, passou o prazo, ele não voltou. Então vai ser cassada, tá? Então, tipo assim, eu não quero, o servidor não quer voltar a trabalhar, ele quer ficar em casa aposentado, recebendo o dinheiro dele. A aposentadoria vai ser cortada, vai ser cassado, certo? Não poderá reverter o servidor que contar 70 anos, aposentadoria compulsória, 70 anos. Então, o servidor que já está com 70 não vai voltar ao serviço público, tá bem? Alguma dúvida? Reintegração. Reintegração daquele que foi demitido, tá? Quando invalidada a sua demissão por decisão judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Então, aquele servidor que passou por um processo administrativo disciplinar, tá? Chegou lá ao final do PAD e foi demitido. Com isso, já falei também para vocês a questão das esferas, né? Que o servidor ele vai ser julgado em todas as esferas, esfera administrativa, civil e judicial. Criminal, perdão. Chegamos lá no final da esfera criminal, foi comprovado que o servidor, né, seria inocente, foi inocentado daquela situação. Sendo assim, ele vai voltar ao serviço público. Então, ele vai ser reintegrado. Ele foi demitido no PAD, foi demitido e foi para a rua. Esse processo criminal durou lá 3 anos. Ok, agora tá dizendo, fulano, agora tu volta a trabalhar porque tu é inocente. Esses 3 anos vai ser ressarcido, tá? Certo? Então, presta atenção nisso. O reintegrado, tá, gente? Mas, claro, a demissão, ela tem que ser injusta. Tá? Uma demissão ilegal. Então, no PAD comprovou lá a infração dele por demissão e depois no criminal ele conseguiu provar que não era toda aquela situação. Acontece, né, gente? É porque o PAD quem julga é o próprio setor administrativo. São colegas de igual cargo ou superior, mas, né, são colegas, querendo ou não. Pode ter algum erro ali, no judicial consegue se comprovar que não, né, que ele não é culpado, vai retornar. Todo aquele tempo de espera, aquele tempo que ele ficou fora, vai ser ressarcido. Certo? Tranquilo? Tá? Aqui, só presta atenção aqui. Deixa eu voltar no parágrafo único. Aqui, ó. Quando não existe vaga. Aqui, ó, gente, presta atenção. Reintegrado o servidor, tá? E não tem vaga. Presta atenção, aquele servidor que voltou porque ele estava ocupando com vaga, tudo ok, vai ser indenizado. Mas agora, quando não tem vaga, tá? Ele será reconduzido ao cargo de origem, por exemplo, tá? Sem direito à indenização. Aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Então, presta atenção aqui quando não tem vaga. Eu acho uma injustiça isso aqui, mas está na lei.
tá? Reintegrado o servidor e não existindo vaga. Presta atenção nesse detalhe, tá? Quando não existe vaga, ele vai voltar ao cargo de origem, vai ficar em aproveitamento ou posto em disponibilidade sem direito à indenização. Tá bom? Tá? Artigo 30. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor ficará em disponibilidade remunerada. Como eu falei aqui dos porteiros, por exemplo. Com muito carinho, mas igual. Os porteiros, não tem necessidade. Hoje tu chega ali na porta, a porta se abre, né? Sei lá, tô dando exemplo. Não precisa ter um porteiro. O cargo foi extinto, mas ele é concursado para isso. Oi. É reintegrado assim, no... Sem remuneração. Sem indenização. Tá? Quando não tem. Tá, gente? É isso que eu tava falando aqui pra vocês. Quando foi extinto o cargo ou declarado sua desnecessidade, ele vai ficar disponível, tá? Ficar disponível para assumir outro cargo, compatível, e vai ficar recebendo, né? Óbvio. Tá bem? Aqui a mesma coisa. Esse aqui é bem legal. Parágrafo único. Olha só. Em caso de aproveitamento, aqui, terá preferência o que estiver há mais tempo em disponibilidade. E, no caso de empate, o que contar mais tempo de serviço público municipal. Por exemplo, tem 2 ali disponível. Tá o ERA e o 07 disponível. E aí deu empate. Qual dos 2 vai voltar a trabalhar? E aí vai, né, aquele que tá mais tempo ali vadiando. Tu? Ele mesmo se assume, né? Ele tá mais tempo vadiando, vai voltar a trabalhar. Deu empate, os 2 estão ao mesmo tempo vadiando. Aquele que tem mais tempo de serviço municipal. Tá? Então, presta atenção nisso aqui, gente. Isso aqui é bem legal. Por ser exceção da exceção, a banca gosta de trazer esses detalhezinhos aqui. Tá bem? Agora, aquele servidor que tá há 12 meses, que tá há 1 ano, que tá há mais de 12 meses ali, disponível, dependerá de prévia comprovação de sua capacidade física e mental por junta médica oficial, tá? Acontece, né, de não ter cargos, principalmente em cidades pequenas, né? Então ele vai ficar ali disponível por mais de 12 meses. Precisa fazer uma nova inspeção, tá? Física e mental, tá bem? Pra ver se ele vai poder voltar. E aí não volta nenhum dos 2. É sacanagem. Tá? Tem algum problema? Isso vai ser transmitido por YouTube. Tá? Aqui. Tá, aqui, ó, no caso, foi feito o teste dos guris, viu que eles não têm condições de voltar, eles vão ser aposentados. Tá? Que? Tá? De novo, gente, a mesma coisa. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, tá? Contado do ato da publicação de aproveitamento, salvo doença comprovada por inspeção médica, tá? Mesma coisa, aquele que tem que voltar ao trabalho, né, e não voltou, tá? Vai ser cassada a aposentadoria e aqui também, né, vai ser cassada a disponibilidade, não vai receber porque ele teria que voltar a trabalhar e não voltou, né? Então é como uma punição para ele, simplesmente ele não quer voltar a trabalhar, tá? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Promoção? A gente sabe, todo mundo luta pela promoção. Vacância. Vacâncias, formas de saída. Não. Vacância. Exoneração, a saída, demissão, tá? Readaptação, recondução. Gente, aqui são formas de provimento e vacância ao mesmo tempo. Por quê? Readaptação, ele tá num cargo e vai para outro. Então, vacância desse e provimento nesse, certo? Aqui, recondução, a mesma coisa. Vacância num cargo, vacância, e volta para o outro cargo, é provimento. Então, preste atenção, se houver pergunta na prova, quais cargos eles derivam de formas de provimento e vacância ao mesmo tempo, tá?
Concurso de Carlos Barbosa é apenas esses dois, tá bem? Então, presta atenção nisso. Tá? O resto só sai e não volta. Aposentadoria, falecimento, né? Tá? Promoção também. Promoção faz parte, ó. Promoção porque ele tá num cargo, né? E vai para outro. Então são 3, gente. São 3. Só para finalizar bem aqui, promoção tava bem lá embaixo. Isso aqui muda de cada cidade, muda para estado, muda para o nível superior. Isso aqui muda, tá? Por isso que eu falei de 2, mas são 3, pensando bem. Readaptação, recondução e promoção. Esses 3, presta atenção. Readaptação, recondução e promoção, formas de provimento e vacância ao mesmo tempo. Tá bem? Que mais? Da substituição, da remoção, tá? A remoção é se mandar para outra cidade. Sim. Ó, remoção é deslocamento do servidor de uma para outra repartição, tá? Isso aqui, como é concurso do município, é dentro ali da repartição, tipo de um setor para outro, tá? A remoção pode ser a pedido, atendido à conveniência do serviço ou de ofício no interesse da administração. Acontece, por exemplo, sei lá, a secretaria, qual que tem aquela lá que vai pro Matadouro? Isso aí. Não. A de transporte, acho que é. É da transporte, que é lá em cima, cultura, não, da agricultura. Isso, da agricultura, que é... Tá, mas enfim. Tá. Mas a Secretaria da Agricultura, ela fica um pouquinho mais longe, fica mais afastada aqui do centro da cidade, por exemplo, tá? O que acontece? Pode que o servidor pode pedir, porque ele mora naquele bairro lá, né? No bairro José Carlos Soriano, não vamos falar o vulgo, né? Ele pode pedir, para ir para lá. Ou, né, pode, por interesse da administração, também pedir que o servidor vá para lá. Também tem a escola João Tubino, né, que fica pro interior do município, para quem é parte do magistério também, para quem for assistir aula, né, futuros professores, tá? Também. Então, quando há questão da educação para essas escolas do interior do município, aqui pode pedir a remoção. Pode ser por interesse, pode pedir por ficar perto de casa, ou por interesse da administração, precisa ter um servidor lá. Tá bem? Certo? A remoção será feita por ato da autoridade competente e aqui a permuta. A gente ouve muito falar, né? Permuta. O que tá aqui quer ir pra lá, o que tá lá quer vir pra cá. Permuta. Português, claro. Tá? Aqui, do exercício de função de confiança. Tá? Poderá, o exercício de função de confiança pelo servidor público efetivo será uma forma de função gratificada, falei lá no inicinho da aula. Tá? De novo, função gratificada para entender cargos de direção, chefia, assessoramento, né? Ou motorista do prefeito municipal, quando não justificar a criação de cargo em comissão. Mas isso é 94. Tá? Fechou? O valor da função gratificada será percebido cumulativamente com o vencimento do cargo de provimento efetivo. Tá? Fechou? Aqui, vai continuar recebendo o FG quando ele está em férias, quando ele está ausente, um problema de saúde, alguma coisa assim, né? Que ele está ali com licença, não quando ele deixou o cargo, certo? Mas quando ele está em licença, tá? Licença gestante, paternidade, serviços obrigatórios, ele vai seguir recebendo o FG, mesmo que não esteja desempenhando. Mas é quando é uma licença remunerada, como a gente diz, tá? Não quando ele saiu do cargo. Tá? Aqui, olha só, aqui prazo de 2 dias, ó, aqui a lei já trouxe. Então, vai ser tornado sem efeito o servidor que não entrar em exercício no cargo, né, no cargo de direção, chefia e assessoramento, cargo que recebe função gratificada, 2 dias a contar do ato da investidura. Então, saiu ali, né, a nomeação dele para aquele cargo, 2 dias ele não entrou em exercício, tchau para ele. Tá? Certo?
Aqui, mesma coisa, a lei vai dizer, né, quais os cargos que serão exercidos preferencialmente por servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo. Aqui, presta atenção, gente, que é preferencialmente também. A banca gosta de trazer. A lei, ela vai trazer, né, digamos, sei lá, cargos de, sei lá, área da saúde, por exemplo, preferencialmente, né, por servidor efetivo. Mas não quer dizer que seja obrigatório, tá? Seria, é bom que o secretário de... Não, secretário de não. Que o diretor da secretaria, da não sei do que, da saúde, tá? Tô falando aqui. Que o diretor esse seja o servidor público, seja já um enfermeiro, padrão, classe tal, certo? Preferencialmente, não quer dizer que seja obrigatório, tá? Então, presta atenção nisso. A lei vai dizer isso. Regime de trabalho. Trabalhar pouco e ganhar muito, né? Certo? Prefeito, quem vai determinar, já vi questão em prova, quem que determina os horários da repartição, tá? Os horários de expediente, quem determina é o prefeito, já vi provas disso, aqui também é a mesma coisa, tá? Quando não tem em lei ou em regulamento, quem vai determinar os horários é o prefeito, tá? Certo? Aqui a mesma coisa, o horário normal de trabalho de cada cargo ou função é estabelecido na legislação específica, para cada cargo, função que a gente falou lá no início, tá? Vai ter com denominação própria, pago pelo cofre público, a mesma coisa. E vai ter ali a carga horária de 8 horas diárias, tá? E 44 semanais. Não mais do que isso, tá? Aqui também, havendo a necessidade de horas extras, como a gente fala, né? Aí pode ser superiores às 8 horas, tá? Aqui, a frequência pelo ponto, tá? Pela forma determinada em regulamento, quanto aos servidores não sujeitos ao ponto. Tem servidores, cargo de direção, chefia, assessoramento, que não batem o ponto. Então, vai ser por regulamento, tá? Ponto, você sabe o que é o ponto, ó? O que é o ponto, Maria Isabel? Que eu registro frequência. Ela leu. Eu quero. Não? Que bom, parabéns. Serviço extraordinário, horas extras. Pessoal, aqui eu vou passando, acho que aqui é mais tranquila a leitura. Do repouso semanal remunerado, tá? Preferencialmente aos domingos, também como tá na CLT, tá? Preferencialmente, não quer dizer que seja obrigatório aos domingos, tá? Preferencialmente. A remuneração do dia de repouso, que pode ser no domingo, pode ser qualquer outro dia, ou um dia normal de trabalho. Tá? Vamos ver onde é que tá aquela parte do desconto, né? Aqui. Direitos e vantagens. Vencimento e remuneração. Já falei também para vocês quando a gente falou na parte estadual. Diferença de vencimento e de remuneração. Quem lembra? Vencimento é do servidor, não é? Começou. O que é o vencimento? Gurias. Enir. Qual é a diferença do vencimento e remuneração? Isso, é isso aí. Vencimento é o básico, é o que está na lei, é o que saiu no edital de vocês. Isso é o vencimento, tá? E a remuneração é o vencimento mais as vantagens, tá bem? Olha só, vencimento, retribuição paga ao servidor pelo efetivo exercício do cargo correspondente ao valor básico fixado em lei. É o base, gente, é o básico do básico. Isso é o vencimento. Não falem mais salário, tá? A partir de agora, que eu queria chegar nesse ponto, não se fala mais salário. Servidor recebe vencimento. Olha, Lite. Recebe vencimento. O que o servidor recebe, Bruno? Tá? Vencimento. Remuneração. Remuneração é os dois, gente. O vencimento mais as vantagens. Quais são as vantagens? Auxílio de votação, transporte. Os FGs. Vantagem de ser servidor público, tá?
Vantagem de ser um futuro servidor público, tá bem? E aí, a maior remuneração atribuída, tá? Olha só, isso aqui também cai mais ou menos, mas tá. A maior remuneração atribuída ao cargo público não será superior a 15 vezes o valor do menor padrão de vencimento. Imagina, somando isso dá bastante, tá? Certo? Aqui, ó, 67, chegamos nesse. Quando que ele vai perder? O servidor perderá, vamos ver. Falamos dos direitos, falamos, né, das coisas boas, mas também, vamos lá, né, tem que equilibrar o negócio aqui. O que ele vai perder? Vai perder a remuneração, tá? Vocês viram que a remuneração não é só a vantagem, não é o básico, é a remuneração. Então, se ele ganha um adicional noturno, adicional de insalubridade, de periculosidade, ele vai receber também. Vai deixar de receber se faltar ao serviço, bem como um dia de repouso da respectiva semana, sem prejuízo da penalidade disciplinar cabível. Quer dizer que o quê? Se acontece alguma coisa, né, alguma punição aqui, em que ele vai perder o dia. Então, a remuneração dele vai ser perdida, né, e também o repouso semanal remunerado. Sim. Tá? Aqui, a parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas, iguais ou superiores a 5 minutos, sem prejuízo da penalidade disciplinar cabível. Então, quer dizer que o quê? Ele ainda pode ser penalizado, possivelmente uma advertência ou suspensão, e ainda ele vai perder parte da remuneração se for atrasado por 5 minutos. Tá? Certo? Ah, se atrasou por 5 minutos, saiu 5 minutos antes. Então, vai ser penalizado com isso. Tá? Agora a gente vai lá no artigo 140. Tá? E vai perder a metade da remuneração na hipótese prevista do parágrafo único do artigo 140. Vamos ir para lá e depois a gente volta. Só para a gente confirmar. É. Não, mas eu não vou falar todos. Já vou terminar. É que na real essa daí nenhum ponto de diferença no negócio da programa. É. Infelizmente. O que tu tá fazendo aqui, então? Vai embora. Gente, vamos se comportar. O que vão pensar de vocês, quem está nos ouvindo? Vai jogar o tema do... Vira. Tá começando pra lá. Não, sério, isso aqui é do cabelo. Aqui! Olha só, gente, artigo 140. Presta atenção. Vamos ver se isso aqui é o de agora. 2024. Olha só. Olha só. A suspensão, tá? Deu isso. A suspensão poderá ser aplicada em caso das faltas punidas com 3 advertências ou 2 advertências e uma suspensão e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, cassação de aposentadoria ou da disponibilidade, destituição de cargo em comissão ou de função de confiança, não podendo ultrapassar 60 dias, tá? Aí depois na sequência, a penalidade de suspensão poderá ser aplicada nos casos de circunstâncias agravantes. Aqui da demissão, mas é no parágrafo único, né? Não tem. Ué? Tá? Penalidade de demissão poderá ser aplicada nos casos de reincidência das faltas punidas com suspensão. Suspensão, suspendeu de novo, pode ir para demissão, reincidente. Tá? As atenuantes e as agravantes serão aplicadas posteriormente ao que dispõe ao caput desse artigo, tá? Quando já passou a suspensão, 2 suspensão ou 3 suspensão ou 2 suspensão, já pode também aqui agravar, né? Já pode atenuar e agravar as aplicações,
tá? Aqui, ó, interessante. Aqui é legal, ó. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa na base de 50% por dia de remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Ou seja, ele vai trabalhar todo dia, a metade vai ser revertida em multa, tá? Então, aquele cargo, por exemplo, aquele setor que precisa do servidor, sei lá, o outro tá em férias, só tem ele ali para ficar, ele vai ser obrigado a seguir trabalhando, porém, vai ser revertido, né, a suspensão em multa. Então, ele trabalha, o dia de trabalho, a metade é o valor da multa, a metade é dele. Conseguiram entender? Então, isso aqui é bem legal. Quando houver conveniência para o serviço. Então, precisa ter o servidor ali, melhor ele estar ali, né? Vai tirar do salário do que ficar totalmente suspenso em casa. Tá bem? Certo? Tá? Aqui são artigo 141, gente. Vamos voltar agora lá onde eu estava, tá? Mas aqui só pra gente finalizar também, para não ficar muito extenso, porque tudo a gente já falou. Na sequência ali dos artigos, vai ser as vantagens as indenizações, as vantagens, tudo certinho, isso cabe à leitura, é bem tranquilo mesmo, tá? E aqui eu quero falar rapidinho para vocês, tá? A questão da demissão. Ah, eu pulei? Tá? Aqui, ó. A demissão por inassiduidade, tá? Olha só. A demissão por aquela pessoa que falta muito, né? Ou não é pontual. Então, se 5 minutos já vai ser descontado, então imagina, né? 1 hora, né? Mesmo. Como? Fica 5 minutos depois. Meio que se ela sai 6 horas, Compensar? fica... Se a lei permitir a compensação, sim, senão não. Tá? Olha só. A demissão, então, de modo a representar séria violação dos deveres e obrigações do servidor, após a anterior punição por advertência e suspensão. Então, ele já vai ser advertido 3 vezes, vai ser advertido 2 e uma suspenso, mesmo assim não está adiantando. Num período de 12 meses, tá? De 1 ano, se entende que a impontuabilidade habitual fica caracterizada por 60 atrasos ou saídas antecipadas sem justa causa durante o período de 12 meses, considerando o ano civil, janeiro a dezembro, tá? Então, 60 atrasos, imagina, 60 dias ao longo de 1 ano, ele chegou 5 minutos atrasado, ou saiu 5 minutos mais cedo, sem justa causa, tá? Não teve nenhuma justificativa para isso, tá? Já passou, presta atenção, gente, porque isso tudo é uma sequência. Ele já passou pelas punições, ele já teve advertência, já teve suspensão e nada adiantou, tá? Então, pode aqui ser punido como demissão, tá bem? Aqui, fechou? Aqui também, entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem causa justificada por 30 dias, tá? Durante o período de 12 meses, considerando o ano civil. Então, tipo, tem 30 faltas ao longo de 1 ano, sem justificativa. Tá? Já vai também caracterizar a inassiduidade e pode também ser punido com demissão. Como? Que mais? Deixa eu só ligar meu... Deixa eu só ligar aqui meu coisa. Tem 60 faltas. Ao longo de 1 ano. Aí na 61 ele vai embora. Só completar Ah, sei? Se tá. É isso, é. Nossa, 61. Tá, mas aí vai ter todo um processo administrativo disciplinar. Não é tipo 61, tu chegou lá e vai embora. Entendeu? Aí vai ser todo um processo administrativo disciplinar. Ele vai ter que apresentar a defesa, tá? Aí, nesse momento que ele pode juntar comprovantes, por que saiu cedo, se tinha algum motivo, tá? Certo?
Lá temos trilha. Licenciar prêmio não pode acumular. Não. Pessoal, não quero ficar muito extensa a nossa aula. Não quero ficar falando. Mas aqui eu trouxe os principais pontos, os que mais são cobrados. Acredito que tenha ficado claro. Não sei se ficou alguma dúvida. Querem falar alguma coisa mais? Gurias, mais para bater algum ponto? Nir, o que tu tinha me comentado? Era, né? Aqui, eu não sei, talvez para vocês, tá? Essa parte aqui também, a da ação disciplinar, pode ser que caia alguma coisa, tá? Aqui fala da prescrição. Prescrição é o prazo que a administração tem para poder punir o servidor, tá? Então, olha só, ela tem 5 anos para poder encerrar aquela investigação, né? Uma infração punível com demissão, tá? Isso aqui foi em 2024. Só que é interessante a leitura, gente. Não é difícil, é só ler. Tá? 2 anos. 2 anos. 15 para as 8, eu não consegui ler as duas. 2 anos, as infrações puníveis com suspensão e advertência. Tá? Então, aquelas infrações que são mais leves, digamos assim. Vamos voltar lá para cima para nós ver as infrações. Tá? Isso sempre cai bastante. Deixa eu voltar lá, vamos falar um pouquinho das infrações, porque a gente está com tempo. No 153 tem as ações disciplinares que vão da prescrição, né? Tá, mas vamos ver aqui das aplicações. Vamos ver. Aqui, das penalidades, ó. Quais são as penalidades? Advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria, destituição do cargo em comissão, função de confiança, isso aqui mudou em 2024, que é aquele situação que eu já comentei. Aquele servidor efetivo, tá? Que está ali exercendo um cargo de direção, chefia, assessoramento, sei lá, gerente da unidade e tal. Ele é efetivo, mas ele está também respondendo a alguma situação, a um processo administrativo disciplinar, ele sai desse cargo. Dessa função de confiança, volta a servidor normal até a finalização do processo administrativo. Por isso que é destituição de cargo em comissão. Então, ele vai deixar de ganhar já o FG enquanto está sendo investigado. Geralmente é um gerente de alguma coisa. Sei lá, um gerente de não sei do que lá, tá? Ele está sendo investigado, ele vai sair do cargo, porque, claro, imagina, o gerente ele vai ter acesso a muito mais, né? Ele vai voltar como servidor enquanto corre ali o processo disciplinar. Tá? Aqui, na aplicação das penalidades serão considerados a natureza e a gravidade da infração, os danos, né, que aconteceram, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes. Aqui, vamos ver quais são as circunstâncias, tá? As agravantes que possibilitem a aplicação de penalidade mais grave que a advertência, ou que sirvam como parâmetro para a dosimetria do tempo da penalidade da suspensão, entre outras. O conluio, está em conluio com alguém. Aqui, a continuação, que seria o crime continuado, como a gente diz no Código Penal, né? Que seria a prática de uma ou mais infrações da mesma espécie, considerando as mesmas condições de tempo, lugar, maneira e outras semelhantes. Tá? Devem os subsequentes serem havidos como continuação do primeiro. Aquele servidor que reiteradamente comete o mesmo ato. Tá? Isso aqui a gente diz, é um crime continuado, né? Então, ele sempre faz a mesma coisa. Mesmas condições de tempo e de lugar. Tá? Ó, de novo, dolo. Essa parte é muito similar com a lei de improbidade. Então, certo? Que mais? 141 ali que vem. Tá, esse foi o que a gente leu, não foi? Não, a gente leu 140, né? 140. O resto não chuta. Aqui, ó, a demissão, tá? Quando vai ser aplicada a pena de demissão? Crime contra a administração pública, que é ali. Abandono de cargo, aquele servidor que simplesmente, né, não voltou. Indisciplina ou insubordinação grave ou reiteradas, de novo, sempre fazendo a mesma coisa.
Inassiduidade ou impontualidade habitual. Então, também, sempre se atrasa 5 minutos ou sai mais cedo. Tá? Improbidade administrativa, mesma coisa. Incontinência pública e conduta escandalosa, viu? Viu? Tá? Conduta escandalosa na repartição pública. Vocês podem ser demitidos. O abandono de carga nos 30 dias. Sim, mais de 30 dias consecutivos, 30 dias. Dá. Vai ter na sequência aqui. Tá? Tá, mas uma pergunta, eu posso faltar 30 dias e depois me atrasar por 60 dias? Pode, mas tu sabe que tu vai ser demitido, né? Tu quer fazer tudo isso? Pode, mas é óbvio que tu vai sofrer um processo administrativo com pena de demissão e tu vai ser demitido, né? Sim. Porque de qualquer forma, tu pode. Pode ter uma conduta escandalosa, mas tu vai ser punido. Tu pode ter ofensa física, sair na agressão física contra qualquer pessoa, tá? Salvo em legítima defesa, se for pra se defender. Ele vendeu só que eu vou. É só provocar, então. Tá? Aplicação irregular do dinheiro público. Olha só, ó. Outra conduta também, isso aqui tá lá relacionado aos princípios, ó. Princípios da administração pública. Revelar segredo apropriado em razão do cargo, tá? Isso aqui tá lá, né? É uma conduta que fere aos princípios da administração pública. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal. Tá? Corrupção. Acumulação ilegal, ó, dos cargos, empregos e funções públicas. Isso aqui também a gente viu lá na Constituição Federal. Tá? Certo? Que perigo. Corrupção. O 145 ali fala da demissão por... Não, o 144 fala do abandono de cargo, que é mais de 30 dias consecutivos, isso. O 145 ali no parágrafo 1º ali, ó, Tá, foi o que a gente falou. Isso foi o que nós falamos. que é por 30 dias, né? Isso, ao longo de 12 meses. Tá, isso foi o que nós já falamos, esse de novo. Tá? Que é o que o Bruno falou ali. 30 dias consecutivos, que seria o abandono de cargo, ausência intencional por 30 dias consecutivos. Tá? E aqui, a demissão também pode vir, ó, inassiduidade habitual e falta de serviço. Não é abandono. Então, presta atenção que é outro nome. Inassiduidade habitual, ela é, mesmo assim, caracterizada. Ah, mas como é que eu vou ser inassíduo se ao longo de um ano? Mas caracteriza. A lei caracteriza inassiduidade habitual 30 dias durante o período de 12 meses. Tá? Não consecutivas. Mas aí não vai ser abandono. Vai ser inassiduidade habitual. O final é o mesmo. Tá? Sem justa causa. Vai vir o nome. Entendeu? Vai vir o nome. E aí o 30 dias pode pegar vocês. Entendeu? Isso. Então aqui, ó, a inassiduidade habitual, 30 dias ao longo de 12 meses. Gente, considerando o ano civil, que é de janeiro a dezembro. Tá? Isso é o ano civil. Tá? Não, por isso. Considerando o ano civil. O ano civil é isso. Tá? Que é quando tomam posse, né? Quando começa a legislatura do ano civil, de janeiro a dezembro. Quando é encerrado. Tá? E a impontuabilidade, vocês viram que é os 3 nomes, né? Vocês viram que tem todos os nomes? Abandono de cargo, 30 dias consecutivos. Inassiduidade, 30 dias ao longo de 12 meses. E a impontuabilidade é 60. 60 atrasos ou saídas considerando em 12 meses. Tá? Então são esses 3 nomes que vocês têm que saber, gente. Isso aqui é recente, então é importante vocês lembrarem. Tá? Essa impontuabilidade, aquele atraso de 5 minutos, saída de 5 minutos, num período de 60 dias, tá? 60 atrasos ou saídas, num período de 12 meses, tá? 30 são 30 faltas. 30 faltas ao longo do ano. 30 dias sem atestado, sem nada, tá? Ao longo do ano.
E aqui, a saída antecipada, 60 saídas ou entradas, tá? Faltando horário, ao período de 12 meses. Tá bem? Isso aqui é recente, 2024, por isso que é interessante. Fechou? O que mais que eu quero falar para vocês? De novo, da ação disciplinar, que a gente falou. 5 anos é a prescrição. Prescrição, né? 5 anos, então, que é o tempo em que a administração tem para concluir, né, a investigação e punir o servidor. 5 anos para aquelas faltas puníveis com demissão. 2 anos para aquelas infrações puníveis com suspensão e advertência. Tá? Aqui, quando que começa a correr essa prescrição? Quando, né, o fato se tornou conhecido pela autoridade instauradora, certo? Não é de quando começou o processo, quando foi tomado conhecimento da parte instauradora, da parte quem tem o dever de instaurar, tá? Daquele superior que tem o dever de abrir o processo, certo? Para lembrar no serviço é só 5 dias, ou pode, por exemplo, pedir. Tem uma que tu explicou da outra vez. Pois é, aqui não tem esse período. Não sei, né? É só 5 dias. É. Agora do Prato Branco. É. Vai passar pela polícia se pegar. Certo? Alguma coisa a mais pra gente falar? Ó. Aqui do processo administrativo, ó. Pode pedir a suspensão. Pode ser suspenso por 1 ano. Aqui das infrações, mas aqui é interessante que a leitura já vale. Aqui é da parte instauradora. Fechou? Da comissão. Pessoal, alguma coisa a mais para a gente falar? Da sindicância, agora aqui é a parte da investigação. Isso aqui, tranquila leitura. Tá? Alguma coisa de prazo, de data. Ó, o relatório, ó. Quando a autoridade já tiver o relatório, ela tem um prazo de 10 dias úteis. Tá? Para decidir se procede a pena ou arquiva o processo. Tá? Prazo de 10 dias. Interessante, banca gosta de prazo. Aí no 204, para as licenças ali para tratamento de saúde. Ah, tá. É interessante porque acho que pode ser. Tá. Deixa eu ir lá pro 204. Como eu disse, a gente tá fazendo revisão aqui, né? Revisão do processo. 204. Aqui. Vamos ver. Para fins de concessão da licença. Deu? Para fins de concessão da licença para tratamento de saúde, a perícia médica oficial deverá ser solicitada pelo servidor no prazo de até 2 dias, contados da data de início do seu afastamento, podendo esta ser dispensada, desde que não ultrapasse o período de 5 dias consecutivos ou intercalados, limitando a 15 dias, consecutivos ou não, dentro do ano civil. Tá? Vamos ver. No período que exceder a 5 dias e até 120 dias, a licença será concedida com base em perícia médica singular e acima de 120 dias, mediante avaliação por junta médica oficial. Em ambos casos, dentro do ano civil. Muito bem, tá? Vocês entenderam? Tá, pessoal? Então aqui, o servidor que precisa pedir o afastamento, então tem um prazo de 2 dias, que deve ser solicitado, esse afastamento, tá? Não pode passar 5, isso aqui é bem como é hoje para a regra para o INSS, mesma coisa, tá? Tem que fazer a solicitação, porque se não faz também, claro que ele não caracteriza abandono de emprego, mas ele vai gerar uma falta, tá? Isso também é hoje, para quem é CLT, é a mesma coisa, para o INSS, tá? Limitando a 15 dias,
consecutivos ou não dentro do ano civil. Mesma coisa, claro que aqui, presta atenção, o INSS é dentro de 60 dias. Se passou, né, os 15 dias, não confundam com o dia a dia de vocês. Passou ali 15 dias dentro desse período de 60 dias, vai para o INSS. Aqui, tá, pela lei de Carlos Barbosa, 15 dias dentro do ano civil, certo? E aqui, quando é 120 dias, a licença será concedida com base na perícia médica singular, tá? E acima de 120, mediante avaliação por junta médica oficial, ambos dentro do caso. O que vai acontecer aqui, gente? É uma forma de como vai ser avaliada a questão, tá? Porque o que acontece? Aqui pode ser um atestado mais tranquilo, então uma perícia ali resolve a situação. Aqui, quando é até 120 dias, a avaliação por junta médica oficial passa, né, de 120 dias. Certo? Aqui, até 120, perícia médica singular. Ok, o médico perito pode dar. Agora, se passou 120 dias, que é 6 meses, por uma junta médica oficial. Precisa ter uma avaliação mais profunda para ter esse afastamento. Certo? Isso, né, Enir? Alguma coisa, alguma dúvida, alguma colocação? Cuidem só esses prazos, tá? Perito médico, 15 dias dentro de um ano. Até 120, perícia médica regular, mais de 120, junta médica oficial. Tá? Dentro do ano civil. Civil. Onde já se viu. Tá? Idiota. Tá? Aqui, ó, que interessante. A licença, óbvio que ela vai poder ser prorrogada, né? Ah, onde é que eu fui? Aqui? Aqui, a licença pode ser prorrogada, claro, se for um tratamento de saúde que exija um tempo mais, ela pode ser prorrogada. De ofício, por decisão do órgão competente, pode passar ali por uma avaliação médica e ver que aquela pessoa não está apta a voltar a trabalhar, ou a pedido do servidor, 3 dias antes do término da licença vigente. Cuidem isso também. INSS, 15 dias antes. Tá? Então aqui, servidor, 3 dias antes do término, pode fazer um novo pedido de prorrogação do benefício, tá? Da licença, né, no caso, tô com o INSS, certo? É óbvio que um servidor que está em licença não pode dedicar-se a nenhuma outra atividade remunerada, né? Óbvio, né? Não vai fazer outra atividade remunerada. Tô em licença lá do meu trabalho e tô trabalhando em outra coisa, fazendo outra coisa, né? Acontece, infelizmente. Certo? Alguma coisa mais? Das licenças? Ah, isso acontece. Além das concessões, no 111, a questão do tempo para a concessão das licenças no casamento. Ah, tá. Qual que tu tá? 111. Ah, peraí, vamos voltar. Esse geralmente Cai também. um tipo desse Ah, esses servidores do Estado também. Aqui. Até 2 dias consecutivos. Vamos ver aqui. Licença. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço. Sem prejuízo, né? Porque não vai perder, né, aqui a sua remuneração. Até 2 dias consecutivos, a partir da data do evento, por motivo de falecimento. Esse aqui também é 3º grau, né? Ah, não. Avô, avó, genro, nora, neto, de sogro ou de sogra, tá? Até 2 dias. Alistamento eleitoral, isso aqui cai bastante, porque muitos confundem com 1 dia. Alistamento eleitoral é 2, até 2 dias, porque muitas cidades grandes, tu vai 1 dia para marcar e no outro para ir cadastrar, tá? Então é 2 dias. Até 3 dias, tá? Alternados num período de 12 meses. Ah, legal. Lembra que do estado acho que era 30 dias que a gente viu, né? Vocês viram do estado era 30 dias. 3 dias alternados, é óbvio, né?
Não vai ser 3 dias consecutivos. Presta atenção nesses detalhezinhos aqui, que isso é bem pegadinha. Num período de 12 meses para doar sangue. Então, num período de 12 meses, eu posso doar sangue 3 vezes. Tá? Cuidem que diz 12 meses. Não é o ano civil. Tá? Então, 3 vezes, mano. 3 vezes. 3 vezes tu pode doar sangue durante um ano. Não é 3 dias seguidos. Doar um sangue e fica lá 3 dias morrendo porque tirou sangue. O quê? Pode baixar um pouquinho. Não é no ano civil? Assim. Não, tu viu? É 12 dias. 12 meses. Muitos gostam de folga e vão e tiram sangue, né? É bom doar sangue. É, tá? 3 dias ao longo de 12 meses. Não falem ano civil, bem lembrado, 12 meses, tá? E alternados. Presta atenção, tá? Não é lá tirar sangue. Ai, tirei sangue. Hoje eu tirei sangue. Tá meu coisinho. Teve um EP em 2024, ele tirou sangue de um pouquinho. Por quê? Sei lá. Baixou. Tá? Tem uns caras que baixam isso. Ó, 5 dias consecutivos para lua de mel ou para falecimento do cônjuge, companheiro ou companheira, pai, padrasto, madrasta, filho ou menor, sob guarda, enteado ou irmão. 5 dias. Tá? Quer ficar no quarto? Vai. Pra ganhar 8 dias. Tá. Tá. Tá, mas depois você divorcia, não ganha nada. É casa de novo, fica casando. Aí eu pego mais 80. Vai se catar. Tá? 5 vezes no ano. Olha só. Até, gente. Cuidem essas palavrinhas. Eu digo as palavrinhas mágicas, tá? Até. 5 vezes no ano para acompanhar cônjuge, companheiro ou companheira. Boa tarde. Chegou cedo pro fim. Pais, filhos e menores sob guarda por motivo de doença para a realização de tratamento de saúde com apresentação do respectivo testado médico de acompanhamento. Ai, ixi, sai de tudo. Tá na hora de terminar mesmo. Não tá não, peraí. Tava de sacanagem. Só pra ver dizer, ai, professora, não termina. Ela gostou. Pô, eu ia dizer, não termina ainda e tal. Não, tá, também acho. Tá? Por que você fuma uma coisa na esquina? Olha só que interessante esse. Pessoal, para de sacanagem. Olha só que interessante esse. 1 hora por dia para amamentar o próprio filho por 3 meses. Se a saúde do mesmo assim exigir, e mediante prescrição médica, sendo que a hora poderá ser fracionada em 2 períodos de meia hora, se a jornada for de 2 turnos, tá? Isso aqui foi de 2017, mas é bem interessante essa parte aqui, tá? Para amamentar, certo? E na questão ali, gente, de saúde, não tá falando, tá? Fala do respectivo atestado médico de acompanhamento, tá? Porque aqui, quando é... Não, mas igual, só fala dos pais. Tá, cônjuge, companheiro, pais, filhos, tá certo. Mas quando é uma outra pessoa da família, tem que apresentar. Deve ter mais pra baixo, não tem? Vocês não viram? Quando é pra licença pra alguém da família? Não? Tá. Mas quando tem para licença de saúde por alguém da família, tem que ter a comprovação de que aquele servidor é o único responsável para ficar naquela situação. Qual? 105? Mas aí é por motivo de cônjuge, companheiro, pai, mãe, filho, menor sob guarda, enteado. Isso, é o mesmo que tá aqui. O caso de arrimo, mediante inspeção da saúde oficial. E passa pela junta, né? Isso. Será deferido se a assistência direta do servidor for indispensável, mediante a apresentação do competente laudo médico e declaração expressa do servidor, e não puder ser Prestado. É isso aí que eu tava falando, tá? Então, a gente, para essa questão de licença para acompanhar, né? Então, tem que ter a apresentação
do competente laudo médico e declaração expressa, que não pode ser prestada simultaneamente com o exercício, ou seja, ele tem que se afastar. E ali Tá. no parágrafo 2º, ele fala do tempo com uma... Com a remuneração. Aqui, tá? Ó, até um mês, 1/3. A licença será concedida sem prejuízo da remuneração até um mês. Um mês, então, de licença totalmente afastado, um mês, não vai ter prejuízo. Passou disso, 1/3 quando exceder um mês e até 2 meses, tá? 2/3 quando passar de 2 meses até 5. E sem remuneração a partir do 6º mês até no máximo de 2 anos, que é aquela licença para tratamento de interesses particulares. Tá? E ali no 112 fala do tempo especial, né? Ah, legal, vamos ver. E tem É, redução Gabriel. de carga horária. Essa máquina toda quebrada. 112. Esse aqui? Ah, aqui, ó, 50%. Esse, né? O servidor... O servidor que seja responsável legal e cuide diretamente de portador de necessidade especial, que comprovadamente necessite de assistência permanente, independentemente de estar sob tratamento terapêutico, terá redução de 50% de sua carga horária de trabalho semanal, sem prejuízo de sua integral remuneração ou necessidade de compensação. Isso que nós estávamos falando, que até a Isabel citou, o caso da mãe dela. Tá? Outra aula que tu falou da tua mãe. Legal. Aqui, olha só que interessante. Nos casos dos 2 cônjuges, olha só, serem servidores públicos municipais e estarem enquadrados nas disposições desse artigo, somente a um deles será concedida a redução de carga horária, tá? Sendo de sua escolha quem receberá a concessão. Tá? Então, por caso de pai e mãe, os 2 são concursados, tem o filho ali que precisa da atenção, somente um deles vai poder reduzir a carga horária em 50%, e não os 2. Tá? E mais pra baixo ele fala que vai passar por uma médica, mas é só a primeira vez, depois só precisa... Aqui, do secretário municipal, em que é subordinado, instruído uma cópia do documento que comprove a dependência, bem como atestado médico e laudo que tenha sob sua responsabilidade de pessoa com deficiência e, se possível, laudo prescritivo do tratamento que deverá ser sendo submetido. No 112C. Aqui. Ah, sim. O benefício será concedido pelo prazo de 12 meses, podendo ser renovado sucessivamente por iguais períodos. Não tem limite, né? Caso de hoje, muito comum, né? Criança diagnosticada com autismo, um grau mais elevado, que precisa desse acompanhamento, todos os anos é feito esse pedido, tá? Aqui. Aqui o que a gente está falando, parágrafo 1º. Tratando-se de deficiência irreversível, quer dizer que o quê? Não vai. Não é uma doença, não é um tratamento de saúde que precisa passar uma cirurgia, alguma coisa assim. É algo que já foi comprovado que não vai ser revertido, tá? Tratamento é continuado, o servidor fará, à época da renovação, apenas a comunicação ao seu órgão para fins de registro e providências. Então, também tem que fazer a comunicação, tá? Anualmente. Fechou? Fechou, gente? Com isso a gente encerra. Espero que vocês tenham gostado. Foi só uma revisão, como eu disse, não falei artigo por artigo, mas acho que ficou claro, deu pra gente entender essa parte. E depois a gente vai revisar, então, a lei orgânica do município, tá bem? Então, até a nossa próxima aula.